Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida de um cliente nosso que ele mandou perguntando o seguinte: como definir a vida útil de projeto? Então a gente vai hoje conversar um pouco sobre esse tema que às vezes gera muita confusão. Quem é o responsável por definir essa vida útil de projeto? E aí tem conceitos relacionados também com a questão da durabilidade, o que interfere nessa durabilidade. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Fica aí que eu vou compartilhar minha tela com você. Bom, então o nosso tema é como definir a vida útil de projeto. Vamos lá. Então, a vida útil, ela é a soma, né? Ela é a resultante da vida útil de projeto, mais as ações que a gente faz de manutenção. Então, a vida útil de projeto ela depende fundamentalmente das especificações dos materiais. Então, esses materiais devem ser especificados atendendo à norma prescritiva. É fundamental para garantir a vida útil que a gente estabeleça especificações atendendo à norma técnica do produto, da fabricação do produto. Também, a vida útil de projeto também depende da correta execução dos controles tecnológicos que a gente vai fazer naquele empreendimento. Por quê? Porque a vida útil é o período de tempo em que aquele edifício e seus sistemas se prestam para as atividades para as quais eles foram projetados e construídos. Então, em função do uso que eu vou dar naquela edificação, eu tenho que pensar qual o material que eu vou especificar para aquele uso. Então, trazendo aqui um exemplo para uma parte da edificação, então, se eu vou especificar um piso de uma área aberta, uma área de recepção, um local onde vai ter muito trânsito, esse piso ele tem que ser completamente diferente do piso que eu vou utilizar no quarto. Então, por isso, o projetista tem uma responsabilidade grande na definição dessas especificações. E essa vida útil também ela depende da correta execução do serviço. Eu especifiquei o material corretamente, o material atende à norma, mas na hora que eu fui executar o serviço, eu não me preocupei em fazer os controles tecnológicos, em fazer as inspeções, em garantir que aquele serviço está sendo executado também atendendo à norma técnica do serviço. Então, isso tudo vai interferir na questão da vida útil. E também a gente tem a realização das manutenções. Depois que a gente entregou o nosso edifício para o nosso cliente, ele precisa fazer as manutenções, ele precisa fazer o uso correto daquele empreendimento. Então, depende também dos agentes externos daquele local, que a gente avaliou lá na fase de projeto também. Mas, se tiver alguma mudança naquele entorno ao longo do tempo, isso pode afetar, sim, a vida útil daquela edificação. E as manutenções também, elas vão ajudar a garantir e a prolongar a vida útil desse edifício. Também a gente tem que pensar nas ações anormais do meio ambiente que também interferem nessa vida útil. Bom, quem é o responsável por definir, então, essa vida útil de projeto? Então, é um compartilhamento de responsabilidades, né? Porque aí tem a ver com a forma como o projetista vai especificar, de acordo com o que a construtora passou para ele, o que ele pode especificar. Então, é uma definição conjunta aqui, né, entre projetista e construtora. Então, ambos têm responsabilidade, por isso é uma coisa compartilhada. E também o fabricante também tem uma grande responsabilidade, porque ele precisa fabricar os produtos atendendo à norma técnica, e isso vai garantir uma melhor durabilidade daquele sistema e daquele material.
Então, por quê? Porque a vida útil, ela se refere ao potencial do sistema construtivo em atender o desempenho. E aí onde entra o usuário. Se ele não fizer todas as manutenções, se ele não tiver o cuidado de fazer um bom uso daquele sistema, daquele material, daquele serviço, enfim, daquela edificação, ele pode, essa vida útil, ela pode ser comprometida. Então, quando que começa a contar os prazos de vida útil? Esses prazos eles se iniciam no habite da entrega do empreendimento. Quando ele recebe o habite, a partir dali começa a contar a vida útil. Ou outro documento legal que ateste a conclusão daquela obra. Uma coisa que está definida é o seguinte: decorridos 50% do prazo da vida útil de projeto, desde que não haja grandes intervenções, desde que não tenham grandes patologias ou assistência técnica que tenha interferido no sistema construtivo, então é considerado que a vida útil do projeto é atendida, se decorrer esse prazo. Outro conceito importante que a gente precisa falar é a questão da durabilidade. Vejam que nessa foto é proposital que eu estou mostrando aqui, né? Uma durabilidade desse edifício e desse edifício. Então, vejam que as nossas edificações, elas podem, sim, ser duráveis e ser muito duráveis, muito mais do que os 50 anos que está previsto lá na norma de desempenho, que a norma de desempenho ela estabeleceu, né? Definiu a vida útil de projeto, e olha só que é possível que essa vida útil seja muito maior. Então, a durabilidade é a capacidade da edificação dos seus sistemas de desempenhar a função ao longo do tempo e, importante, sobre condições de uso e manutenção especificada no Manual de Uso, Operação e Manutenção. Então, para garantir que esse edifício ou este edifício terão uma durabilidade conforme previsto nos projetos, a gente precisa considerar a questão da condição de uso e a condição de manutenção. Isso é fundamental para garantir. Então, como é que a gente pode fazer para melhorar a durabilidade das nossas estruturas? Aqui dando um exemplo, porque a estrutura é um ponto muito crítico, né, das nossas edificações. Então, aqui é um exemplo, né, uma parede de concreto, em que a gente está mostrando aqui a forma metálica, e a gente está mostrando também a parte do aço, né, que já vem todo montado, já vem todo nesse cavalete, ele só é colocado na parede, com todas as instalações elétricas, então já está tudo aqui, para agilizar, e isso aqui é uma construção que é mais industrializada, então é uma construção mais rápida. Então, para garantir a durabilidade das estruturas de concreto, é muito importante a gente se preocupar com o cobrimento dessas armaduras. Então, aqui tem os espaçadores, né? O projeto define qual é esse cobrimento e a gente vai colocar os espaçadores, que é esse marronzinho aqui, exatamente para garantir esse cobrimento. Outra coisa nas estruturas de concreto, a especificação desse concreto, o tipo de cimento que eu vou utilizar e a definição lá no projeto da limitação das fissuras. O aço com controle de qualidade, isso é uma coisa que é comum no Brasil, né? Porque o nosso aço ele tem certificação compulsória, então todo o aço produzido no Brasil, ele obrigatoriamente ele é certificado, portanto ele atende norma técnica, e é por isso que quando a gente recebe aço na obra, a gente recebe com aquele certificado de qualidade. O projetista ele também precisa definir um módulo de elasticidade e, ao longo da execução da obra, a gente precisa fazer os ensaios para garantir esse módulo de elasticidade. Esse módulo de elasticidade, a gente também tem que informar a concreteira qual foi o módulo de elasticidade que o projetista estabeleceu para que, na hora da elaboração do traço, tudo isso seja levado em consideração.
A realização da cura, esse é um item fundamental e importante, né, da nossa concretagem, principalmente em regiões muito quentes, em região que tenha muita variedade de temperatura. É importante a gente molhar esse concreto e fazer a cura adequada desse nosso concreto. E, por fim, uma execução bem controlada, né, tendo procedimento de execução de serviço, atendendo a norma técnica, todos os controles tecnológico relacionado ao controle do SLAMP, o controle do FCK, enfim, o controle de toda a qualidade da execução, a vibração desse concreto, tudo isso tem que ser levado em conta na execução. Uma outra questão importante, um outro exemplo, e aqui é um outro exemplo, né, é a especificação do material. Então, para eu garantir vida útil, eu tenho que especificar o material atendendo norma técnica. Lembra? Falei isso lá no início. Então, dei um exemplo aqui de estrutura e agora um exemplo de um material esquadria, que é também um material crítico, porque é um material que vai na nossa fachada, um material que está sujeito a questão de chuva, não é? É um material que também nos ajuda a melhorar o desempenho térmico e lumínico e acústico da nossa edificação. Então, é um material bastante crítico nas nossas edificações. Então, a especificação do material, ele deve considerar o uso daquele material para onde ele vai ser utilizado. Então, por isso, o emprego de portas resistentes à umidade em ambientes laváveis e portas externas, o emprego de janelas que atendam ao critério de estanqueidade. Então, isso aqui é fundamental e, para isso, o material precisa atender norma técnica. A durabilidade registradas conforme a NBR 10821. Então, quando você for comprar a esquadria, quando você for especificar a esquadria, o projetista deve, sim, procurar uma esquadria que atenda a 10821, e isso vai te ajudar a garantir que aquela vida útil daquele sistema vai ser atendido. O emprego de peitoris e pingadeiras e também outras proteções que você achar importante, como é o caso, por exemplo, da impermeabilização, assim como é o caso dessa área aqui, né, que ela deve ser impermeabilizada, porque aqui é comum entrar água, às vezes, por aqui. Aqui é só para ilustrar que, no caso da esquadria de alumínio, existe o Programa Setorial da Qualidade, então você pode entrar no site da Associação dos Fabricantes de Esquadria de Alumínio e lá você vai ver as esquadrias que estão qualificadas, aquelas que estão atendendo a norma técnica. Isso vai facilitar a definição de qual esquadria você vai especificar para o seu empreendimento para garantir a vida útil. Aqui é só um exemplo comparativo, 3 tipos de esquadria. E aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó, durabilidade, resistência, isolamento térmico e isolamento acústico. Então, são itens, essas características são itens que vão garantir, que vão nos ajudar a definir qual é a esquadria que a gente vai utilizar e o desempenho que a gente precisa para aquele empreendimento, conforme foi definido lá no nosso perfil de desempenho do empreendimento. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado na questão de definir a questão da vida útil, quem é o responsável, quem são os responsáveis, né? E como a gente faz isso. E se você achou que esse vídeo te ajudou, salva ele para você ver depois, compartilha com um amigo que você acha que vai ser interessante. Então, é isso que eu queria falar hoje. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigada.